queridos alunos do Colégio Penha Gabriel. Aqui é a professora Carla Martelo. Hoje eu sou a Supergirl. E eu tenho tantos poderes, eu tenho superpoderes. E um deles é ensinar a vocês. Hoje, meus amores, a nossa aula será sobre verbos, um assunto importantíssimo. Um beijo no coração de cada um! E vamos começar a nossa aula! Vamos lá, meus queridos! Hoje é dia 23 de junho, uma terça-feira. Capítulo 7. Verbos. O que é verbo? Verbo é a palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Ação, a professora Martelo voa. Voar é uma ação. A professora Martelo está sempre feliz. Estar é um verbo que indica estado. Chove lá fora. Fenômeno da natureza, o verbo chover. Então, verbo é uma palavra que indica uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. O verbo, meus amores, é uma classe gramatical variável, que varia em número, singular e plural. Pessoa, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Meus queridos, a primeira pessoa representa o falante, a segunda, o interlocutor com quem nós falamos, e a terceira, de quem se fala. Também temos 3 modos: o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. Além das formas nominais, infinitivo, gerúndio e particípio. Temos também o tempo presente, o pretérito, que é o passado, e o futuro, meus queridos. O verbo que indica ação. Mais exemplos. Luísa Luna dança forró. O verbo dançar indica uma ação. Verbo que indica estado. Juliana Marinho está animada. Esse verbo está indicando estado, está animada. Verbos que indicam fenômeno da natureza. Chover, anoitecer, entardecer. Um exemplo, Ana Vitória, choveu. Choveu é um verbo que indica fenômeno da natureza. A professora Martelo colocou uma observação para vocês. Os verbos que indicam fenômenos da natureza são chamados de verbos impessoais. O que são verbos impessoais? Verbos impessoais são aqueles verbos que permanecem, que ficam na terceira pessoa do singular, com exceção o verbo ser. Meus queridos, a professora disse que o verbo indica ação, estado e fenômeno da natureza, e eu me lembrei de uma música, que são os verbos que indicam estado. Eu sou elegante, o menino caiu doente, o menino virou um sapo. Então, são verbos virar, no exemplo que a Martelo citou, caiu doente, né? Ela está alegre, são verbos que indicam estados. E eu tenho uma musiquinha aqui que vocês não podem deixar de cantar. Qual? Vamos lá, então.
são verbos que indicam estado. É lógico que vai depender do contexto. Ficar, virar, andar, continuar, ser, estar, viver, permanecer, se encontrar, parecer, cair, se tornar, vou memorizar, parecer, cair, se tornar, vou memorizar, ficar, virar, andar, continuar, ser, estar, viver, permanecer, se encontrar, parecer, cair, se tornar, vou memorizar, parecer, cair, se tornar, vou memorizar. Quero que vocês guardem esta música. Vamos lá, então, meus amores. Identificamos as formas nominais dos verbos por meio das desinências, terminações. Eu tenho os verbos no infinitivo, terminação ar, ir, ó. Aqui eu tenho os exemplos: andar, né? Terminação com AR, né? Correr, R. Brincar. Eu tenho pôr, compor. Eu tenho o verbo falir, sorrir. São verbos que estão na forma nominal do infinitivo. Temos os verbos que estão no gerúndio, aquele famoso NDO. O verbo amar, o gerúndio é amando. Quais são os exemplos que nós temos aqui? Andando, correndo, brincando. E os verbos do particípio terminado em ado e ido. Andado, corrido, brincado, falado, perdido. E em relação à conjugação, professora Martelo? Pois é, em relação à conjugação, na língua portuguesa, os verbos se organizam em 3 conjugações, de acordo com a sua terminação. Verbos terminados em ar, amar, falar, cantar. Quais são os exemplos que nós temos aqui? Editar, entrevistar e argumentar. Verbos terminados em ar pertencem à primeira conjugação. Segunda conjugação são os verbos terminados em er e em or. Como, por exemplo, escrever, defender, pôr, compor. Mas, Martelo, por que os verbos terminados em or pertencem à segunda conjugação? Porque ele veio do verbo poer. Terceira conjugação são verbos terminados em ir, como ouvir, interagir, permitir. Tudo bem? Então, quais são as formas nominais? Infinitivo, temos o gerúndio e o particípio. Quais são as conjugações? Primeira, terminada em a, segunda é ior e terceira em ir. Aqui nós temos mais exemplos. Verbos da primeira conjugação: aproveitar, imaginar, jogar. Verbos da segunda conjugação: beber, correr, erguer, pôr. Verbos da terceira conjugação: agir, ouvir, sugerir. Como eu disse, nós já falamos das formas nominais. Agora nós vamos falar das locuções verbais. Professora Martelo, o que é uma locução verbal? Primeiro que locução é um conjunto. Então, é um conjunto de verbos que significa um só. É um conjunto de verbos que significa um só. Vamos lá. Chamamos de locução verbal a expressão formada por 2 ou mais verbos, como, por exemplo, tinha ganhado. Ó, tinha, do verbo ter, e ganhado, do verbo ganhar. 2 verbos, indicando um único verbo. Tinha ganhado, continuasse criando e posso mostrar. Essas expressões são formadas por verbos auxiliares, tinha, continuasse e posso.
Porque o primeiro verbo que aparece, ele é chamado de verbo auxiliar. E o próximo é chamado de verbo principal. Então, vamos lá. Essas expressões são formadas por verbos auxiliares. Tinha, continuasse, posso. Que acompanham um verbo principal. Ganhado, criando e mostrar. Lembrando que o verbo principal vem sempre nas formas nominais, ou no infinitivo, ou no gerúndio, ou no particípio. Existem 3 formas nominais para o verbo. Já vimos, infinitivo, gerúndio e particípio. Ok, meus amores? O infinitivo pode ser considerado um substantivo. Falar é uma das habilidades exclusivas dos seres humanos. A fala. Gerúndio comumente tem valor de adjetivo. Lavei os pratos com água fervente. E particípio pode ser considerado adjetivo. O tempo está parado, tem função de adjetivo. A Martelo tirou. Daqui do livro de vocês, meus amores, página 334, eu tirei esta imagem da página 334. Acompanhem com a Martelo, tá ok? Então, uma locução verbal são 2 verbos indicando um só. Os modos dos verbos, meus amores, temos modos verbais quais? Indicativo, subjuntivo e imperativo. O indicativo vai indicar um fato certo. Indica certeza que está acontecendo, aconteceu ou vai acontecer. Exemplos: corrigi os textos, trabalhei muito ontem. Subjuntivo é usado para exprimir um fato duvidoso, uma hipótese que pode não acontecer. Talvez chova. Se chovesse, seria bom. O imperativo, vamos lembrar de imperador, quem manda, exprime uma ordem, conselho, pedido, proibição. Saia já daí, chegue cedo. Então, o imperativo ele é muito usado em propagandas. Compre. Então, ele exprime uma ordem, um conselho, um pedido ou uma proibição. Eu vou dar uma ordem. Estudem. Ok? Vamos lá, então. Aqui, a Martelo diz que os modos verbais são 3. Indicativo. Vamos lá. Subjuntivo e imperativo. No indicativo, eu tenho os tempos verbais. Presente, o pretérito e o futuro. O presente é o que está acontecendo no momento. O pretérito perfeito é um passado concluído. Pretérito imperfeito é um passado não terminado. O pretérito mais que perfeito é um passado anterior a outro passado. O futuro do presente é algo que vai acontecer. E o futuro do pretérito é algo que aconteceria. Então, vamos ao presente, meus amores, que está acontecendo agora. Vamos ao verbo cantar. Vamos comigo? Venham. Eu canto, tu cantas, ele canta. Nós cantamos, vós cantais, eles cantam. O pretérito perfeito, como a Martelo disse, aquele passado concluído, feito. Eu cantei, tu cantaste, ele cantou. Nós cantamos, vós cantasteis, eles cantaram. O pretérito imperfeito, aquele passado que não foi concluído. Martelo, não entendi o que você quis dizer.
Eu lavava a roupa quando a água acabou. Eu lavei toda a roupa? Não, eu lavava, mas a água acabou. Então, é o pretérito imperfeito. Eu cantava quando houve um problema no som. Então, vamos conjugar com martelo. Eu cantava, tu cantavas, ele cantava, nós cantávamos, vós cantáveis, eles cantavam. O pretérito mais que perfeito é aquele passado anterior a outro passado. Eu estudara quando ele chegou. Isso quer dizer que quando ele chegou, já tinha estudado. Um passado anterior a outro passado. Fácil de ser conjugado. Eu cantara, tu cantaras, ele cantara, nós cantáramos, vós cantareis, eles cantaram. Futuro do presente. Vai acontecer. Eu cantarei, tu cantarás, ele cantará. Nós cantaremos, vós cantareis, eles cantarão. Percebam vocês, meus amores. Está vendo aqui no passado? A terminação é a M e no futuro a ótil. Cantarão com a ótil. O futuro do pretérito é o que acontecer e não aconteceu. Eu cantaria, tu cantarias, ele cantaria. Nós cantaríamos, vós cantaríeis, eles cantariam. Muito tranquilo, meus amores, muito tranquilo. Leiam novamente, ok? Nós conjugamos no modo indicativo o verbo cantar. Vamos sintetizar, fazer um resumo? Opa, que beleza! Tudo muito bem explicadinho. Presente do indicativo. Eu estudo muito. Nicole estuda muito. Pretérito imperfeito do indicativo. Eu estudava muito. Eu posso dizer, Davi do Amaral estudava muito. Pretérito perfeito do indicativo, aquele passado concluído. Eu estudei muito. Pretérito mais que perfeito do indicativo. Eu estudara muito. Futuro do presente do indicativo. Eu estudarei muito. Futuro do pretérito do indicativo. Eu estudaria muito. Ficou claro? Vamos lá, então, meus amores, dando continuidade. Opa, verbos impessoais. Olha que foto bonita. Supergirl, cheia de poderes. Verbos impessoais. Os verbos impessoais ficam sempre na terceira pessoa do singular. Aqui, a professora Martelo trouxe uma historinha para que nós não esqueçamos os verbos impessoais. A Martelo disse lá no início da aula que os verbos que indicam fenômenos da natureza, chover, trovejar, entardecer, ventar, nevar, são verbos impessoais e ficam sempre na terceira pessoa do singular. Show de bola! Então, eu tenho aqui uma historinha para contar para vocês sobre os verbos impessoais, meus amores. Venham comigo. Era uma vez ser, estar, haver, fazer e ir com ideia de tempo. Verbos que indicam fenômenos. Haver com ideia de existir. Chega de, passa de, basta de. Fazer.
Verbo ser, indicando data, hora e distância. A Martelo fez uma vez, mas agora eu quero todo mundo fazendo comigo. Vamos lá? Todo mundo, hein? Era uma vez. Ser, estar, haver, fazer e ir com ideia de tempo. Verbos que indicam fenômenos. Haver com ideia de existir. Chega de, passa de, basta de. Fazer. Verbo ser, indicando, olha as palmas. Data, hora e distância. Agora vamos aos exemplos. Verbo ser é tarde, ó, indicando ideia de tempo, né? É tarde. Verbo estar, está cedo. Verbo haver, indicando tempo que já passou. Há anos não saio. São verbos impessoais. Me fez lembrar a música. Eu nasci há 10.000 anos atrás. Eu nasci há 10.000 anos. O verbo haver. Faz dias que não a vejo. Verbo fazer. Vejam que ele fica no singular. Eu não posso falar fazem dias ou anos. Não posso. O verbo ir. Vai anos que ele se foi. Show! Verbos que indicam fenômenos da natureza também permanecem no singular. Choveu dias. Eu não falo choveram dias. Haver com ideia de existir. Eu posso ter o verbo haver sendo sinônimo do verbo existir. Há motivos para que eu vá. Se eu substituir pelo verbo existir, fica existem motivos para que eu vá. Então, esse A aqui, ele é diferente desse A aqui, ó. Ou então, o cursor da Martelo. Aqui há motivos para que eu vá, é o verbo haver com o sentido de existir. Existem motivos. Chega de gritarias, no singular, gritarias já no plural. Passa das 4 horas, basta de bobagens. E o verbo fazer indicando fenômenos climáticos. Faz muito frio. O verbo ser, ele é um verbo impessoal. A Martelo disse que o verbo impessoal fica sempre na terceira pessoa do singular, mas é uma exceção. São 18 de abril, são 5 horas, quando indica a hora, data, né? E distância. São 10 quilômetros. Vamos, então, sistematizar todas essas regras? Vamos. Eu quero ver se vocês aprenderam. Verbo é a palavra que exprime um fato representado no tempo e que varia em número, pessoa, tempo e modo. Logo, é uma classe gramatical que varia. Grife os verbos das orações a seguir. Os alunos leram um livro, muitas pessoas viajam nas férias. Hoje é dia 7 de fevereiro, talvez eu participe do campeonato. Gosto muito dos meus pais. Seremos bons amigos e fiz todas as atividades. Quais são os verbos? Leram, viajam. Aqui o verbo ser, eu sou, tu és, ele é. Nós somos, vós sois, eles são. Aqui o verbo participe. Gosto, seremos e fiz. Vamos ver, então? Superpoderes! Vamos conferir, então, meus queridos. Olha aí, leram, viajam, participe, gosto, seremos, fiz. Muito bom. Vamos, então, para o exercício seguinte. Número 2, meus amores. Identifique a conjugação dos verbos nas orações a seguir. Pum! Olha aí um som onomatopaico, uma onomatopeia. Não mexam comigo. Eu estou aqui para defender os meus alunos. Eu estou aqui para defendê-los. Vamos lá, meus amores.
Para achar a conjugação dos verbos, eu tenho que colocá-los no modo infinitivo. Cantamos, cantar. Sonhei, sonhar. Somos, ser. Fui é o verbo ir, nesse caso. Não fui à escola ontem. Compusemos é o verbo compor. Partiremos, não partiremos o bolo. Agora é o verbo partir. E sabemos que primeira conjugação a é ior, segunda conjugação, e terceira conjugação, verbo ir. Vamos lá? Superpoderes, vamos analisar, vamos confirmar. Show de bola! Cantamos, do verbo cantar, primeira conjugação. Sonhei, do verbo sonhar, primeira conjugação. Somos, do verbo ser, segunda conjugação. Fui, do verbo ir, terceira conjugação. Compusemos, do verbo compor, segunda conjugação. Partiremos, do verbo partir, terceira conjugação. Próximo exercício, meus amores. Leia a charge, vamos lá, publicada no jornal O Estado de Minas. A gente corta a cabeça dos infiéis, depois a gente dá uma surra neles, aí a gente pisa no calo deles. É pouco. Quero todos eles ganhando o salário mínimo. Meus amores, muito difícil viver com um salário mínimo. Gostei dessa charge. Agora, a pergunta que a Martela vai fazer é a seguinte: quais são os verbos do primeiro balão? Corta, dá, e o outro? Não escutei. Pisa, vamos conferir? Isso aí, meus amores! Corta, dá e pisa. Todo mundo acertando. Está tranquilo? Então, vamos continuar. Complete as frases com os verbos entre parênteses e os tempos pedidos. Vamos lá, então. Preciso passar no vestibular, por isso, pontinho, pontinho, muito. Verbo estudar no futuro do presente do indicativo. Eu preciso, por isso estudarei. É o futuro, certo? Pontinho, pontinho, boas lembranças da minha infância, o verbo ter no presente do indicativo. Eu tenho, da minha, né? Minha sou eu. Tenho boas lembranças. Se Marcela e Bruna ao cinema ontem. É o ir no pretérito perfeito do indicativo. Foi ao cinema ontem. Letra D. Nesta vida, o que plantamos é para completar com o verbo colher no presente do indicativo. Nesta vida, colhemos o que plantamos. Muito bom. Pedro, aí para você, Pedro. Pedro, futebol muito bem se tiver oportunidade. Joga no futuro do presente do indicativo. Então, ele jogará. Isso. F, os homens, é o verbo tocar no futuro do presente do indicativo. Os homens são eles. Tocarão viola durante a serenata. Lembrando que é com a tio. O aluno representa a terceira pessoa do singular. Ele é o verbo ganhar no futuro do presente do indicativo. Ganhará um prêmio ao final do semestre. E, letra H, a menina é o verbo falar no pretérito imperfeito. A menina falava alto. Ela falava alto durante as aulas. Vamos conferir, meus amores. Estudarei, tenho, foram, colhemos, jogará, tocarão, ganhará e falava. Muito bem. Vamos continuar, então. Uma cruzadinha, que legal, adoro. Transcreva da cruzadinha o verbo de cada frase.
tranquilo. Olha aqui. Aquela menina de vermelho parece assustada. Parece. Não é o verbo? Parece? Ok. Número 2, os policiais, após muitas buscas, encontraram o menino desaparecido. Qual é o verbo? Número 2, que eu vou preencher. Aqui, ó, onde está o cursor da martelo. Encontraram. Isso. Número 3, um prédio de 12 andares desabou no centro da cidade. O verbo desabou. Nesta época do ano, sempre chove muito. Chove, verbo impessoal. No verão faz muito calor em Cachoeiro. Faz, verbo também impessoal, indicando fenômeno meteorológico. Isso. Número 6, faça parte de uma banda de pop rock, ou melhor, faço parte, eu faço. 7, nossa viagem de férias foi perfeita e inesquecível. Verbo foi. Eu nem sempre sorrio nas fotos de família. É o verbo sorrio. 9, recebi lindas homenagens dos meus amigos antes da viagem. Isso aí, recebi. Número 10, durante o passeio, minha prima perdeu todos os documentos. Verbo perdeu. Número 11, tenho fé em Deus e nas pessoas. O verbo qual é? Tenho. 12, a polícia prendeu 6 menores no bairro Village hoje. Apreendeu, né? Então, é o apreendeu. 13, depois de 2 horas de silêncio e tensão, ele explicou a situação. 13, vamos colocar aqui, ó, explicou. 14, Paula e Fábio eram muito felizes, juntos antes do casamento. Verbo eram. Agora são 2 horas. O verbo são. Havia mais de 2.000 pessoas na fila do show do cantor estrangeiro. É o havia, certo? Aqui, ó, com o sentido de existir, por isso que ele ficou no singular. Número 17, todos ficaram exaustos após a avaliação. É o verbo ficaram. Deixei meus livros na casa de um amigo. Qual é o verbo? Isso, deixei. Fiquei emocionado com aquele novo filme nacional. O verbo fiquei, número 19. Vão preencher. E número 20. Não perca as promoções dessa semana no Mercadinho do Zé. É o verbo perca. Isso aí, parceiros. Muito bom. Vamos conferir o resultado? Isso aí, gostei. Bom, agora acho que a nossa aula acabou. Vamos conferir. Meus amores, vamos ver aqui. Opa! Acabou! Professora Martelo, na próxima aula, você vai falar sobre o quê? Nós temos que continuar verbos. Vamos falar sobre o modo subjuntivo e vamos falar sobre o modo imperativo. O modo imperativo está dividido em imperativo afirmativo e imperativo negativo. Vou voltar. Imperativo afirmativo e imperativo negativo. Agora, Martelo, meus amores, está indo embora, mas voltarei em breve. Nos encontraremos no plantão de dúvidas, eu quero todos, e também na próxima aula. Um grande abraço para vocês, meus amores. Beijo no coração de cada um.